pessoal, tudo bem? Então, hoje vim aqui gravar o primeiro vídeo de conteúdo. Eu vou falar um pouco sobre a minha história com a Maria Antônia, como que a gente chegou até o diagnóstico de autismo, e vou contar algumas outras coisas para contextualizar vocês, mas é isso. Esse vídeo, na verdade, já tem um tempo que algumas pessoas me pediram, porque acho que todo mundo tem essa curiosidade, né, de saber como que foi, quais foram os sinais, como que eu percebi. Então hoje o vídeo vai ser sobre isso. Primeiramente, antes de começar o conteúdo, eu quero agradecer bastante as pessoas que já se inscreveram, que me deram todo o apoio, deixaram mensagens para mim no primeiro vídeo. Nossa, isso para mim tem muito valor, porque não é fácil a gente vir aqui falar, né, para um público, e eu protelei durante muitos anos e eu fico muito feliz de ter sido recebida desse jeito. Então, muito obrigada. Para quem está chegando aqui agora, ainda não conhece, meu nome é Simone, eu sou mãe de uma menina autista de 8 anos. E desde o diagnóstico, eu venho trazendo as minhas vivências mescladas com informações baseadas em evidência sobre autismo. Mais recentemente eu comecei a falar um pouco sobre TDAH e em breve eu vou falar também sobre altas habilidades. Por que eu estou falando sobre esses temas? Porque é o diagnóstico da minha filha. Então são as coisas que eu estudo para poder dar a ela um suporte tanto emocional quanto um suporte de conhecimentos mesmo, né? Quanto mais a gente sabe o que esperar e sabe como se comportar diante das coisas. Então é isso, o vídeo de hoje vai ser sobre como eu descobri o autismo da Maria, quais foram os sinais e tudo que se desenrolou a partir do momento que a gente teve o diagnóstico. Então vamos lá? Vamos começar. Falando um pouco sobre a minha experiência com a maternidade em si. Não só com a maternidade atípica. Mas ser mãe da Maria iniciou bem antes dela nascer. Um ano e pouquinho antes da minha gravidez da Maria, eu tive uma outra gravidez, uma gravidez que não durou muito tempo. Eu tive um aborto espontâneo aproximadamente com 9, 12 semanas. A gente não conseguiu nem precisar quanto tempo que foi. São um caminhão dos bombeiros. Aguardem um momento. Então, foi uma gravidez que durou muito pouco. Eu descobri e pouco tempo depois eu já tive o aborto. Mas o ponto-chave dessa história é o sentimento que eu tive com essa gravidez. Não foi uma gravidez planejada, então eu tive muita angústia, muito medo. Eu não conseguia sentir um sentimento positivo em relação à gravidez. E como foi tudo muito rápido, pouco tempo depois eu já perdi. E eu fiquei envolta assim nesse sentimento de não aceitar e o peso de ter perdido. Eu acho que durante um bom tempo isso foi meio que um borrão assim na minha cabeça. E depois eu consegui elaborar isso e fiquei tranquila, fiquei bem e tal. Por que essa primeira gravidez dá o tom para a gravidez da Maria? Porque a angústia que eu senti naquela primeira gravidez, eu não senti com a da Maria. E se aquele bebê tivesse nascido, eu não sei qual era o tipo de mãe que eu seria. Porque o sentimento que eu tinha de angústia e de medo e até um pouco de rejeição mesmo daquela gravidez, ele era tão forte que eu não sei se eu seria uma boa mãe para aquele bebê. Mas quando eu engravidei da Maria, foi uma felicidade, né? A gente ficou muito feliz, eu senti assim
muito bem desde o início da descoberta da gravidez. Então, na gravidez da Maria, eu já tinha certeza que eu seria uma boa mãe, sabe? Talvez não uma boa mãe para a sociedade, mas eu sabia que eu daria o meu melhor para ela, porque foi uma gravidez que, de fato, eu me senti muito bem. Então, eu tenho certeza que essa mudança de sentimento, essa mudança de visão, né, da gravidez, contribuiu muito para a mãe que eu viria a ser. Então, eu acho que isso foi crucial, assim, nesse ponto da minha vida. A gravidez, fisiologicamente, foi perfeita. Eu não tive nenhum tipo de problema, apesar de ter engravidado acima do peso, né, que é sempre uma preocupação e tal. Eu não tive nenhum problema relacionado ao sobrepeso e nem à gravidez. Fisiologicamente eu estava muito bem, mas emocionalmente foi uma gravidez pesada, porque eu tinha muito medo de perder, né? Eu já tinha perdido um e eu não queria perder outro. Então sempre tinha aquele medo, né? Sempre tinha aquele medo, aquele receio, qualquer coisa que eu sentia eu já associava à perda, e então emocionalmente foi muito pesado, sabe? Atrelado a isso, eu também eu morava numa cidade longe da minha família, longe dos meus amigos, longe das pessoas que poderiam me dar algum tipo de conforto emocional, então isso também foi muito difícil. Mas ok, passei toda a gravidez, a Maria Antônia nasceu perfeita, com saúde, né, assim, sem nenhum tipo de intervenção, né, pós-parto, e foi tudo certo. E aí foi o momento de ir para casa, e aí bate aquele medo. Eu acho que toda mulher que é mãe pela primeira vez sabe do que eu tô falando. A gente pega o bebê e não sabe o que vai fazer com ele. A nossa vida é completamente revirada do avesso e a gente fica um pouco ali, meio perdida ali naquela sensação de, meu Deus, e agora? O que eu faço com essa criança agora? A gente não se reconhece em alguns momentos, a gente perde um pouco a identidade. E eu acho que nesse meio, assim, eu comecei a achar que tudo era normal, que tudo era dificuldade. Então eu não enxergava particularidades da minha filha que saíam fora da curva. Então eu meio que, eu não digo que eu negligenciei, eu realmente não conseguia enxergar. O primeiro ano de vida da Maria foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivenciei na vida. Foi muito difícil. A minha mãe me ajudou bastante, assim, nesse tempo, mas mesmo assim era muito difícil para mim. A Maria era uma bebê que não dormia desde recém-nascida, era uma bebê que tinha muita dificuldade para dormir. Ela não tirava a soneca da tarde, e adequadamente, no caso, ela dormia assim 15 minutos, e se eu colocasse na cama, num colchão no chão, no berço, ela acordava. Então a exaustão começou a fazer parte da minha rotina. Era exaustão em cima de exaustão. Tinha dia que eu acordava e literalmente eu não sabia que dia que era. Uma bebê extremamente apegada, mamava muito, ela passava assim horas no peito, e se eu tirasse ela chorava. Uma bebê que chorava muito, chorava por todos os motivos e por nenhum motivo também. E aí eu comecei quando ela tava assim por volta de um ano, eu comecei a pesquisar, né? Eu falava, gente, mas será que isso é normal mesmo e tal? E aí eu descobri o tal do bebê high need, né? O bebê high need, a explicação para ele é um bebê que tem uma necessidade maior de contato físico com a mãe, de acalento, de
de proximidade com os cuidadores, uma bebê mais carente, digamos assim, né? High need é de alta necessidade, né? E aí aquilo meio que apaziguou um pouco meu coração, porque eu pensava assim, não, então a Maria é uma bebê high need, é isso. Ela é uma bebê que naturalmente precisa de um pouco mais de contato e a gente vai seguir o fluxo. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Eu vou tentar dar a ela o que ela precisa e vamos seguir a vida. E assim eu fiz. Continuei cuidando dela, dando a ela todo o aporte emocional que ela precisava. Muitas vezes me deixando muito cansada. Mas ok, eu tava ali, né, na minha cabeça eu tava ali fazendo meu papel de mãe, tava